Bom, gente, vamos falar hoje sobre os quantificadores, tá? São os chamados quantifiers, tá certo? Ó, quantifiers, tá? Esses quantifiers, pessoal, são palavras que modificam um substantivo, tá? Nós usamos eles para dar mais informações sobre o substantivo. Eles nos falam sobre quantidades e quantias referente aos substantivos, tá? Então, quando eu digo isso, o que é que eu quero falar? Que esses quantificadores, né, são termos, palavras ou expressões que vêm antes do substantivo, tá? Mostrando a quantidade sobre um substantivo. Então, quando eu falo a palavra, por exemplo, aqui a palavra milk, que quer dizer leite, aqui milk, tá? Que significa leite, eu apenas tenho a palavra milk. Quando eu quero saber a quantidade desse leite, não é verdade? Então eu vou ter que usar um quantificador antes dele, ok? Então, por exemplo, para substantivos líquidos, ok? Eu vou usar que quantificadores? Quantificadores que falem sobre a quantidade daquele líquido, ok? Então, esse quantificador pode estar relacionado, por exemplo, como a gente sabe, por exemplo, a cartoon. Cartoon não é cartoon de desenho animado. Cartoon aqui, ele está relacionado a uma caixa de leite, não é? Ou a uma garrafa de leite, a bottle, tá certo? A bottle of milk. Então aqui perceba que é através desses quantificadores, tá certo? Que eu vou pluralizar o substantivo. Porém, esse substantivo, ele vai continuar sempre no singular. Ok? Então, por exemplo aqui, two bottle of bottles, né? São duas milk, duas garrafas de leite. Então eu tenho quantos leites? Eu tenho duas garrafas, tá certo? Se fosse água, também two bottles of water, tá? Então, como vocês podem perceber, gente, esses quantificadores eles vão seguir o substantivo, mas esses substantivos eles vão ser substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. Sobre isso eu já falei para vocês em aulas passadas, tá certo? Então, gente, observando aí que os substantivos contáveis são aqueles em que a gente pode contar, a gente conta mais de um. Já os incontáveis são os que a gente não tem a soma de nada sobre ele, tá certo? Então, se eu disser a palavra, se eu tiver milk aqui, leite, leite vai ser um substantivo incontável, porque eu não posso contar ele, né? A palavra açúcar, eu também não posso contar açúcar. Como que eu posso contar açúcar? Através desses quantificadores, né? E eles vêm sempre antes desses substantivos. Então, como mostrei para vocês, se eu quiser falar, pluralizar o substantivo aqui incontável milk, eu tenho que usar um quantificador antes para fazer o plural deles, né? Two bottle of milk, certo? Two bottle of milk, certo? Se eu estiver falando sobre açúcar, se eu quiser pluralizar essa quantidade, eu vou dizer, por exemplo, o quê? Two
kilos of sugar. Ok? Então, esses substantivos, esses tipos de substantivos, eles são incontáveis. E para que a gente possa pluralizar ele, a gente precisa, né, dos quantificadores, que seria garrafa, quilo, né, e outros mais como slice, tá certo? Slice, aqui ó, slice significa fatia, né? Vocês sabem que pão, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, ele não é como é que se diz, um produto contável, tá certo? Então, para eu contar o pão, eu preciso falar sobre slice ou loaf of bread, ok? Se eu quiser pluralizar, se eu quiser mais de uma fatia, eu vou dizer two slices of bread. Então, é com como é que eu posso dizer, os recipientes ou a medida que nós podemos deixar esses substantivos contáveis, ok? Os quantificadores, né, eles são determinados nas orações, tá certo? E sempre acompanham os substantivos. Então perceba que antes dos substantivos eu vou ter um desses quantificadores, tá certo? Agora, existem os quantificadores que eu quero especificar mais aqui, que seria, por exemplo, o many, o much, tá certo? O little, o bit, e a gente vai ver um por um de agora em diante. Vamos começar pelo many. Many é um quantificador, tá certo? Que significa muitos. E much também é um quantificador que significa muito ou mais, tá? Então, perceba que se eu quiser usar o many, já estou dizendo que é muitos, então eu preciso trabalhar com os substantivos contáveis, tá certo? Já com o much, seria com os substantivos incontáveis, tá? Então, por exemplo, nessa frase, there are many people in the supermarket. Deixa eu ajeitar aqui. Supermarket. Certo? Então perceba que eu tenho um substantivo aqui contável, né? Muitas pessoas, várias pessoas, e aqui eu vou ter o quantificador, tá certo? Antes da palavra do substantivo contável, tá certo? Já esse much aqui, ó, eu vou usar ele diante de substantivos incontáveis e em frases negativas ou interrogativa, ok? Então, vamos ver a seguinte frase. I don't have. Veja que eu já começo a frase com ela negativa, tá certo? I don't have much money. Money é um substantivo incontável, tá certo? Money é um substantivo incontável. E eu estou diante de uma frase negativa, então eu vou usar o much, tá certo? I don't have much money to give. Eu não tenho muito dinheiro para dar, tá certo? E se eu quiser fazer uma frase interrogativa? Então, se eu perguntar a você, por exemplo, aqui, o valor de um produto, eu vou fazer a seguinte frase: How much is
the hot dog. Professor, como assim? Veja, eu estou perguntando o valor, eu estou perguntando quanto custa o cachorro quente. Por isso que eu estou usando o much, ok? É como se fosse assim, how much cost that? Né? How much cost that? Quanto custa isso? Quando eu pergunto sobre o valor de alguma coisa, eu vou usar o much, tá certo? Se eu tivesse também quanto de água eu tenho no meu copo, aí você também poderia fazer a seguinte frase: how much water, substantivo que incontável. Water é líquido, não é isso? É um substantivo incontável, tá? Logo a gente tem que trabalhar com o much. How much water is there in... Opa, com M não, com N, né? In my glass. Quanto de água tem no meu copo, não é isso? Então, gente, é só a gente se ligar no seguinte: o many para substantivos contáveis e o much para substantivos incontáveis. Many para substantivos contáveis e much para substantivos incontáveis. Professor, no caso aí o senhor mostrou que o much a gente usa em frases negativas, não é isso? E em frases interrogativas. Se por acaso vier um substantivo em frases afirmativas, um substantivo incontável, o que eu vou usar? Então você pode usar, gente, sabe o que? No lugar desse many ou desse much, o a lot of, ou o lots of. No caso aqui, quando a gente trabalha com esse a lot of ou lots of, a gente está se referindo a uma quantidade não determinada. Como os substantivos incontáveis, ele não tem uma quantidade exata, certo? A gente vai poder usar o a lot of e lots of, ok? Vamos ver agora outros quantificadores, tá? O little, tá? Ou a little, o few, tá? Ou a few e o a bit, certo? Então veja, o little, pessoal, significa pouco, a little, um pouco, né? Few, pouco, e a few, um pouco. E agora? E agora que a gente, como está trabalhando com dois tipos de substantivos, os contáveis e o incontável, né? Contável e o incontável, a gente vai usar esses quantificadores diante desses substantivos. Então, o little e o a little a gente vai usar, certo? Para os substantivos incontáveis, tá? Incontáveis. Deixa eu botar em inglês, que padroniza aqui a coisa. A gente vai usar para os substantivos incontáveis. Uncountable. Já o few e a few para os substantivos countable. Seriam os substantivos contáveis, ok? E esse a bit é o mesmo que ambos, tá certo? Um pouco, só que uma quantidade mais mínima, né? Já o a lot of que eu mostrei para vocês seria uma quantidade imensurável, né? Ou seja, quando não há uma medida certa ou quando há uma grande quantidade, tá certo?
Então, por exemplo, aqui, substantivos incontáveis. Falei para vocês que seriam aqueles que se referem a grãos, a líquidos, a substantivos abstratos, né? Sobre substantivos abstratos, por exemplo, temos a palavra love, tá certo? Seria um substantivo abstrato. Então, quando eu digo aqui, ó, I have a little love to you. Perceba que o little vai estar diante de quê? De um substantivo incontável, ok? Eu tenho um pouco de amor para você, né? Já o fio eu vou usar diante de substantivos contáveis, seja ele qual for. Tem muita, a gente vê muito por aí, por exemplo, few minutes, né? Em poucos minutos eu chego em casa, por exemplo. Então, minutos é um substantivo contável, não é? Então, por isso a gente vai usar o few, tá certo? I have, por exemplo, aqui. I have, eu tenho, né? I have few CDs. CDs. Eu tenho poucos CDs em casa, né? In home. In home não, em. Deixa eu ajeitar aqui. At home. Certo? Então, quando o substantivo for contável, eu uso few. Quando o substantivo for incontável, eu uso o little. E só lembrando a vocês que esse a bit, certo? Pode ser usado para um e para o outro, tá? Mas em contextos mais informais, tá certo? E também quando a gente tem uma quantidade muito pequena, tá? Que é imensurável. Aí a gente pode usar também o bit, um pouco. Então, little para substantivos incontáveis e few para substantivos contáveis. Esses quantificadores aqui, ó, que vocês conhecem bem, o some e o and. Mas espera aí, professor, o senhor falou que eles eram pronomes indefinidos. Sim, mas eles também são reconhecidos como os quantificadores, porque aqui eu tenho nenhum e tenho alguns, não é isso? No caso, o some e o n expressa a ideia de quantidade indefinida, ok? O some, por exemplo, né, ele participa de frases afirmativas, né, diante de substantivos contáveis e incontáveis, ok? Então fique bem atento a isso daí. O some, né, ele vai ser usado diante de substantivos contáveis, countable, desde que esse substantivo esteja no plural, tá certo? E ele também, todas as vezes que vier substantivos uncountable, né? Uncountable, a gente vai usar esse some, tá certo? Diante de frases, né, afirmativas e interrogativas. O N, pessoal, ele vai ter aquela ideia, vai vir sempre em frases negativas e interrogativas, tá? Diante de substantivos contáveis ou incontáveis, tá certo? Vejamos aí agora algumas frases. Vejamos agora aqui algumas frases, tá? Por exemplo, aqui. Is there any fish in the fridge? Frase interrogativa, não é?
frase interrogativa. Is there any fish in the fridge? Perceba que aqui, né, eu estou perguntando a uma pessoa se há algum peixe na geladeira, ok? Agora, quando eu vou oferecer esse peixe, tá certo? Aí eu vou usar o some, né? Aqui, ó, would you like some fish? Você gostaria de um pouco de peixe, certo? Então eu estou agora oferecendo. Quando eu ofereço alguma coisa para você, certo? Quando eu solicito alguma coisa, eu vou usar esse quantificador, esse pronome indefinido, tá? Antes do substantivo, tá certo? Outra frasezinha. Vamos ver uma frase agora negativa. Como eu falei para vocês, né? Quando eu tiver a frase negativa, eu vou usar quem? O N. I don't have any money, tá? Eu não tenho nenhum dinheiro, tá certo? Gente, qualquer dúvida sobre esse some e esse N, vocês recorram ao nosso material anterior para ver melhor, tá certo? A aplicação desse some e desse N. Aqui ele vai estar com a ideia de quantificador, tá certo? Não só com a ideia de pronome indefinido, né? Perceba que eu estou usando alguns substantivos como peixe aí. Peixe a gente pode, né, tratar como uma quantidade, por exemplo, tá certo? Um peixe, 2 peixes, 3 peixes, né? Money é dinheiro, tá certo? Também é considerado como se fosse uma quantidade. Só que como ele é um substantivo incontável, né, a gente não coloca no plural, ok? Então esses daí são os quantificadores, tá certo? Mais em específico que eu teria para mostrar para vocês nessa aula, tá? Lembrando que aqui, que fora esses quantificadores, né? Como lá no início da aula eu mostrei, um quantificador como slice, que significa fatia, tá? Ou pedaço, né? Nós temos outro quantificador, garrafa, tá? A bottle seria a garrafa. A gente pode dizer uma garrafa, 2 garrafas, tá certo? A bottle, 2 bottles, 3 bottles, sempre colocando o Szinho aqui. Mas o substantivo que vem depois de bottle, né? A gente não vai colocar ele para o plural. Outro quantificador seria, por exemplo, bar. Bar significa uma barra, né? Barra de quê? Barra de chocolate, barra de sabão, não é verdade? Ok? E outros aqui, como por exemplo que eu mostrei para vocês, spoon. Spoon seria colher, uma colher de, certo? Colher. Se eu quiser dizer colher de sopa, seria teaspoon. Colher de sopa. Seria aquela quantidade menor, aquela colher menor, tá? Aqui seria uma colher normal, uma colher de sopa, por exemplo. Teaspoon seria uma colher de chá, uma colher menor, que tem aquela medidinha que a gente coloca o açúcar no café, não é?
E temos também, por exemplo, com relação à medida, a própria palavra quilo, ok? Que vem se referir àquela pesagem, não é? 1 quilo de, tá certo? Então, gente, lembrando aí a vocês que esses quantificadores vêm sempre antes de substantivos, seja ele contável ou incontável, tá? Quando eles vierem diante de um substantivo incontável, o substantivo que é incontável, que diga, quando eles vierem diante de um substantivo incontável, tá? O substantivo incontável, ele não vai para o plural. Só quem vai para o plural são os substantivos contáveis, né? E como vocês viram, né, lembre-se bem que many, por exemplo, é para substantivos contáveis e much para substantivos incontáveis, não é? E eu posso usar o a lot of para ambos, né? E também quando eu não tiver, quando eu estiver diante de substantivos que não tem uma quantidade mensurável, eu posso usar o a lot of, certo? O little e o few também, né, vai nessa mesma linha. O little vai para substantivos incontáveis e o few para substantivos incontáveis, ok?